Olá, pessoal. Espero que todos e todas estejam bem. Hoje é domingo, dia 14 de abril de 2024. Eu fiquei um tempo aqui sumido, nós estávamos com algumas prioridades, né, no nosso curso de psicologia, trabalhos para fazer, algumas provas já rolando, né? Então eu precisei dar um tempo aqui dos nossos vídeos. Ó, minha gatinha tá aqui, querendo participar hoje, tá miando, tá agitada aqui. No vídeo passado, nós falamos sobre Santo Agostinho e eu consegui jogar o vídeo no... Olha lá, tá agitada. Eu consegui jogar o vídeo no aplicativo de edição de vídeos, né? E consegui tornar o vídeo um pouco mais interessante, mais interativo, né? Porém, o que acontece? Isso demanda muito tempo, né? Porque para conseguir fazer o vídeo eu já levo um tempão aqui pesquisando o assunto, tudo, estudando, né? Para não dar nenhum bola fora. E então, se eu for fazer os vídeos nesse ritmo, assim, de ficar editando o vídeo, a gente não vai, a gente não vai conseguir soltar os assuntos em tempo da gente não perder a sequência, né? Senão esfria, né? E, enfim, o que eu quero fazer diferente, eu já experimentei por ela para fora, mas ela ficou miando lá fora. O que eu quero fazer, ela tá carente, né? O que eu quero fazer de diferente nesse vídeo, porque eu como aluno do curso de psicologia, né, eu também estou num processo de desconstrução de muitas coisas que eu trago até aqui, né, e estou num processo de me reeducar, de colocar coisas novas, de ampliar os meus horizontes, né, de aprimorar a minha forma de pensar, de enxergar o mundo, né, principalmente enquanto estudante do curso de psicologia. Eu tenho acompanhado que uma tendência que o pessoal tem utilizado em alguns vídeos é essa coisa da gente ir desconstruindo que a nossa condição é a condição hegemônica, é a condição de normalidade, a condição padrão, né? Então, normalmente a gente se referencia no processo de comunicação. Então, eu acabo partindo das minhas condições para falar com o outro, né? E eu preciso pensar que várias pessoas podem ter acesso a esse vídeo, né? Inclusive aí pensando em várias condições que essas pessoas podem apresentar, né? Então, uma tendência que a gente tem visto e eu quero me apropriar disso também, a gente começa os vídeos se apresentando, se caracterizando, né? Para que, por exemplo, quem tem alguma deficiência visual possa, no processo da escuta, tentar, né, me imaginar, tentar me construir, tentar elaborar uma imagem mais próxima da minha realidade, daquela realidade que ela não pode ver, mas ela pode de alguma forma construir, né, no processo cognitivo dela, tá? Então eu vou começar agora todos os vídeos me apresentando dessa maneira, tá? Então vamos lá. Meu nome é Davi, eu sou estudante do curso de psicologia. Eu sou um homem cis, eu tenho 1,62 m, eu estou vestido com uma camiseta laranja, eu uso óculos, eu uso aparelho auditivo nos 2 ouvidos, eu estou nesse momento no escritório da minha casa, né? Eu tenho atrás de mim um baú, eu tenho ali uma imagem de São Francisco, que não estou fazendo necessariamente nenhuma alusão à religião, né? Mas sim a obra que ele representa, né? É uma escultura em madeira, tem uma outra escultura em madeira de um pescador, tem alguns livros ali atrás, tem uma tela bem colorida que eu ganhei de herança da minha cunhada, tem um guarda-roupa, um armário marrom atrás de mim, vez ou outra apareço no sofá e tem a minha gatinha Rania aqui miando. Então esse é o ambiente onde eu estou inserido para a gente dar continuidade aqui nos nossos assuntos, tá?
no vídeo passado nós falamos sobre o Santo Agostinho, né? E todas as vezes que a gente entra em algum assunto ou vamos falar de algum pensador, eu estou me referenciando na linha do tempo, né? Conforme vocês vêm acompanhando aí. Outra coisa que eu quero destacar é, se vocês gostaram do conteúdo dos vídeos, gente, é importante para a gente que elabora esses conteúdos que vocês cliquem aí, né, no joinha, que vocês compartilhem no vídeo, que vocês curtam o canal, né? Porque essa é uma maneira de vocês favorecerem com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, tá? Então, eu acho que tudo é troca, na verdade. Então, se esse material para você é importante, a troca pode ser essa, tá? Você compartilhar, você curtir, dessa maneira a gente favorece, tá bom? Eu agradeço. Bom, dentro da linha do tempo, a gente falou então de Santo Agostinho, né, no vídeo passado. Então a gente foi na nossa linha do tempo em 354 depois de Cristo, né, que foi o nascimento dele. Agora eu vou voltar para 359 antes de Cristo, para a gente puxar mais algumas considerações que são importantes para nós irmos formando a construção do pensamento filosófico, do pensamento consciência, né? Como é que as coisas foram andando, foram evoluindo, né? Qual foi o caminho que o pensamento foi percorrendo? Qual foi o caminho que as teorias percorreram? Rani, quais foram os caminhos que as teorias percorreram para a gente chegar naquilo que a gente tem hoje enquanto ciência, tá? Então as coisas primeiro começam lá atrás. Eu vou voltar num período chamado de helenismo, que é esse período do Império Macedônico, lá em 359 a.C. O que acontece? Com a expansão do Império Macedônico, sob o comando do Alexandre o Grande, né, o Alexandre Magno, o domínio, todas as vezes que a gente pensa, nós já falamos, por exemplo, do Império Romano, agora a gente está falando do Império Macedônico, né? Todas as vezes que a gente pensa no Império, a gente está pensando numa expansão territorial. Junto com essa expansão territorial, você tem a fusão de culturas, né? Da cultura que existia ali, rolando naquele povo, né? Daquele local que o Império se apropriou, e a cultura que existia, né? Com os povos que se apropriaram desse novo território, né? Então você vai ter uma fusão cultural ali. Neste período, quando a gente pensa na fusão cultural, a gente pensa no helenismo. E o helenismo, ele vai ter o predomínio do quê? Ele vai ter o predomínio de tudo que já existia no mundo grego, que era o politeísmo, a língua grega como hegemônica, né? O uso das mitologias, que eram os conjuntos de lendas e mitos como narrativas para explicar alguns fenômenos como a origem da vida, a vida após a morte, fenômenos da natureza. Então, desde essa época, o ser humano ele já tentava explicar essas questões, ele já buscava resposta, né? Ele já indagava sobre a origem da vida, sobre a morte, sobre a origem do universo. Porém, o ser humano ele vai conseguindo elaborar essas respostas, né, frente a essas perguntas de acordo com o que ele tem em mãos naquela época, né? Então, o que é que a gente tinha naquela época? As narrativas mitológicas. As narrativas mitológicas, elas se utilizavam de uma forma de expressão que a gente chama de cosmogonia. A cosmogonia é essa forma mitológica, figurativa e lendária de tentar explicar o cosmos e o universo, que eram utilizados pelos gregos, né? Em que a origem do cosmos e do ser humano elas são relatadas sempre de forma figurativa e associada a elementos não humanos transcendentais. Então, como exemplo, nós temos as mitologias gregas. A cosmogonia, ela dá sentido a tudo que existe através da ideia de nascimento a partir de uma relação sexual
entre os deuses e deusas que eles acreditavam, né? E dessa relação teria surgido o cosmos, o universo. Então, através da cosmogonia, os gregos tentaram explicar a origem do universo, inclusive a origem de tudo que existe, né? Desta maneira, né? Os filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, eles já desenvolveram essas teorias já nos períodos dos séculos 7 e 5 antes de Cristo, e eles são chamados de pré-socráticos porque vieram antes de Sócrates, né, como eu já comentei. Eles foram os primeiros a explicarem o mundo sem recorrer ao sobrenatural, sem recorrer ao místico. Então, eles já vão se valer de uma outra forma de pensamento e narrativa chamada de cosmologia. Então, a cosmologia, ela é a tentativa de explicação do universo baseada no logos. O que é o logos? É a razão, é a lógica, é a argumentação. Então, a cosmologia, ela se dá sempre por observação e nunca por experimentação. Então, os deuses, aqui nesse caso, eles deram lugar à natureza na compreensão sobre a origem das coisas. Então, é um outro enfoque. A gente sai da cosmogonia, dessa coisa transcendental, e nós vamos entrar na cosmologia, que é essa tentativa de explicar o mundo, o cosmos, né, através da observação com a natureza, inclusive a partir da natureza, né? Então, nós temos um ícone muito grande aí dessa forma de pensar o mundo, dessa forma de tentar explicar o mundo, que é o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro filósofo da antiguidade, por volta de 625 a.C., né? E a gente tem que pensar que a Grécia é um período muito anterior a 625 a.C., né? Então, Tales de Mileto, ele procura explicar a origem do ser humano e do mundo através de elementos da natureza. Foram eles os responsáveis pela transição da consciência mítica para a consciência filosófica. Eles quem? Esses filósofos pré-socráticos, é que eu peguei como exemplo Tales de Mileto, né? Assim, eles buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas. Para Mileto, a origem de todas as coisas estava no elemento água. Então, essa coisa de você pegar um elemento para explicar o todo, nós chamamos de monismo. Então, Tales de Mileto foi um filósofo monista. Lá na frente, a cosmologia ela vai ser suplantada depois pela epistemologia científica, ou teoria do conhecimento. Então, eu achei importante a gente voltar um pouco aqui na nossa linha do tempo, antes de nós falarmos de São Tomás de Aquino, porque de Santo Agostinho para São Tomás de Aquino vai rolar muita coisa aí, né, dentro da construção do pensamento. E eu acho que é importante a gente entender, né, e se ater a alguns pontos. Caminhando na nossa linha do tempo, depois a gente tem lá em 27 a.C., né, o início do Império Romano, que a gente já detalhou, o nascimento de Cristo, que marca o início, o marco zero do nosso tempo. Depois nós falamos em 354 depois de Cristo, a gente falou sobre Santo Agostinho. Vou dar uma destacada novamente aqui em alguns pontos que são importantes. Aqui nós estamos falando de um cara que teve muita influência de Platão, em suas teorias, né? Platão tinha essa coisa da reminiscência, de achar que existe uma revelação, uma lembrança de algo já vivido pela memória do sujeito em algum outro local, em algum outro tempo, né, da existência dele. A patrística, a gente viu que foi também uma forma de expressão que foi muito utilizada por Santo Agostinho, que foi essa forma de você ter alma, mente, consciência, reminiscente, porém as coisas ainda explicadas sobre uma ótica mais racionalizada a partir das ideias de Platão. Tá?
Então agora eu estou dando assim um pouco de uma resumida, porque no vídeo passado a gente já detalhou mais. Se alguém quiser entender um pouquinho mais sobre Santo Agostinho, é só voltar um vídeo aí. Tá? Santo Agostinho morreu lá em 430 depois de Cristo, né? E deste período para frente, nós temos lá, por exemplo, as sucessivas invasões bárbaras no Império Romano. Ele vai ser dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, né? E essas divisões também elas vão respingando na parte cultural, na parte filosófica, né? Na parte do pensamento. O que a gente precisa agora destacar como ponto aqui? Que depois de Santo Agostinho a gente tem o início do feudalismo, né? Que também a gente já fez um vídeo só falando sobre isso, sobre os principais pontos e características, né? E dentro deste período, porque São Tomás de Aquino, que vai ser o assunto específico do nosso próximo vídeo, e não deste, ele vai nascer lá no período em que o feudalismo já começa a caminhar para o seu final, né? Porém, dentro desse período aí, agora do feudalismo, é importante a gente destacar o papel dos monges, né? Porque os primeiros monges da Idade Média, eles eram eremitas. Eles deixavam as riquezas das suas famílias para viverem reclusos em cavernas, em desertos, né? Eles acreditavam que a solidão os traria mais próximo de Deus. Então, esse aí é um período onde a razão ela está muito renegada, né? O que está no auge aí é a fé, é Deus como explicação para todas as coisas, né? É o teocentrismo, né? Então, existe aí, a gente vai perceber no comportamento da sociedade dessa época um processo de culpa muito grande, de autopunição muito grande, de um olhar para o corpo como uma fonte de pecado, né? Então, é isso que domina o pensamento e o comportamento dessa época. Depois, alguns grupos devotos, eremitas, eles começam a se isolar em ilhas, abandonando seus bens e riquezas, e eles vão passando a levar uma vida com regras pré-estabelecidas, numa vida de oração, com o propósito de seguir a Deus. Então, no local deles se isolarem, agora eles começam a formar grupos, tá? E esses grupos, eles vão se reunir para meditações, para orações, para uma vida de silêncio, para uma vida reclusa, também abandonando todas as riquezas das suas famílias. Seus exemplos vão inspirar o surgimento dos monastérios. E os monastérios, eles são importantes quando a gente pensa num elemento que é importante para a construção do pensamento, da filosofia, da ciência em si. Por quê? Porque os monastérios depois eles vão se tornar espaços físicos, né? Que são aqueles castelos enormes no alto de penhascos, onde esses monges vão ficar reclusos. E lá dentro esses monges, eles vão guardar, porque já existiu o processo de escrita à mão, eles vão guardar e proteger todo esse material que foi escrito, que foi cunhado, usando inclusive a técnica da patrística que a gente viu, né? E esse material, quem vai tomar conta dele para que ele não se perca? Porque a gente vai ver que depois a gente tem nas cruzadas, né? A gente viu que a gente tem período de guerras, de expansão de Império Romano. Então, quando você pensa em períodos onde a população está guerreando, além da morte das pessoas, você também vai tendo a morte da cultura, porque coisas vão se perdendo, né? Vão sendo destruídas. Então, dentro dos monastérios, esses monges eles conseguiram guardar, vamos dizer assim, as 7 chaves, os escritos dessas épocas. Então, eles sobreviveram a esses 1000 anos aí de Idade Média. E isso é importante, né? Porque a partir da escrita é que a gente vai ter aí a possibilidade da gente avançar na construção do pensamento, porque esses arquivos todos ficaram protegidos, né? Uma outra coisa que é importante é a gente entender que a partir dos monastérios foram surgindo as ordens religiosas.
Essas ordens elas são importantes, a gente vai entender o porquê. Primeiro, nós temos uma ordem religiosa muito antiga, que são os beneditinos, né, que tem origem na figura de São Bento, lá no século VI. Os beneditinos, eles eram, vamos dizer assim, essa ordem religiosa que ficava mais reclusa dentro desses monastérios escuros, fechados, né, sem contato com as pessoas do mundo lá fora. Depois vem os franciscanos, que também são monges, que vão seguir uma vida muito parecida com a dos beneditinos, e depois surge a ordem dos dominicanos, que são frades pregadores. Eles, diferente dos beneditinos e dos franciscanos, eles já vão ter uma vida em comunidade, uma vida itinerante. Eles saem para pregar, porque aqui a gente já começa a entrar no final do feudalismo, onde as pessoas estão migrando das terras para as cidades. Então, nesse período, esses dominicanos, eles já precisam sair, já precisam viver nas cidades, eles já precisam sair a campo para pregar, para converter as pessoas para o cristianismo. Então, esse é um ponto importante, porque a partir daí, a partir do momento em que o cristianismo ele começa a precisar ir a campo para convencer as pessoas para o cristianismo, você vai ter aí a necessidade de uma argumentação melhor para que você possa convencer essas pessoas, né? E essa necessidade de argumentação, ela vai dar origem, depois a gente vai ver mais lá na figura de São Tomás, a figura das escolas dentro desses monastérios, né? A origem das faculdades, né? Então, aí no período da Idade Média, nesse finzinho, a gente vai ter um período rico culturalmente falando por conta da origem dessas escolas e dessas faculdades, tá? Mas eu vou deixar para detalhar isso no outro vídeo, quando a gente for falar de São Tomás de Aquino, tá? E para fechar esse período que é importante, a gente precisa falar das cruzadas, porque as cruzadas elas começaram lá no século XI, foram até o século XIII, e elas encostam ali no período do nascimento de São Tomás de Aquino, né? Elas foram expedições religiosas militares, foram guerras santas, na verdade, né? Ocorridas nesse período que eu comentei, do século XI ao XIII, que visavam retomar para os cristãos a Terra Santa, né? A Palestina, que foi o lugar onde Cristo nasceu, sofreu, foi enterrado, que estava, naquela época, sob o domínio islâmico. Então, assim, esse foi um período difícil, né? Um período de guerra. Em períodos de guerra, você tem pouco fomento cultural, né? Então, o que ajudou muito foi esse resguardo desses materiais aí escritos que os monges conseguiram fazer. Então, a gente deve, né? A gente tem um legado cultural aí aos monges, porque, de fato, dentro desses monastérios, eles conseguiram proteger tudo aquilo que se produziu de cultura até aquele período, tá? Aquilo que ficou registrado, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai detalhar agora um pouco mais sobre São Tomás de Aquino e a gente vai ver assim qual foi a importância dele. O que eu quero destacar aqui é que a gente precisou elencar toda essa parte aí da linha do tempo, porque se você pegar lá de Santo Agostinho até São Tomás de Aquino, você tem praticamente 750 anos de história sem nenhuma figura muito expressiva para ser destacada aqui na linha do tempo, né? Santo Agostinho a gente praticamente já pula para São Tomás, que a gente vai ver depois. Então, são 750 anos ali, onde a filosofia daquele período, ela ficou estagnada, tá? Porém, depois desse período, a gente vai ver os avanços. Muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo, gente.